Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora, porque o que você vai ouvir aqui não é confortável, não é edificante, não vai te fazer sorrir, mas vai te fazer entender algo que você já sente, mas nunca quis admitir: a verdade brutal de Schopenhauer sobre viver. E por que ele pode estar certo? Schopenhauer olhou para a vida, sem filtro, sem romantização, sem ilusão, e viu algo que a maioria se recusa a ver: que viver é essencialmente sofrer, não às vezes, não nos momentos difíceis, sempre, em tudo, inerentemente, e que tudo que você chama de felicidade é só ausência temporária de sofrimento, nada mais. Você não quer ouvir isso. Ninguém quer. Você quer acreditar que a vida é boa, que tem sentido, que vale a pena, que seus esforços levam a algo, que seu sofrimento tem propósito, que no final compensa. Mas Schopenhauer te diz que não, que você está mentindo para si mesmo, que está criando narrativas confortáveis para suportar uma realidade insuportável, que viver é carregar um fardo, até morrer, e nada mais. Ele via a vida como um erro, um acidente cósmico que nunca deveria ter acontecido, porque a existência, qualquer existência, traz consigo o sofrimento necessário. Você nasce, sem escolher, sem pedir, sem saber o que te espera, e imediatamente começa a precisar de comida, de água, de calor, de atenção, e cada necessidade é um sofrimento em potencial, porque você pode não ter, pode não conseguir, pode perder. E isso nunca para. Pelo resto da vida, você precisa, sempre, de algo, de alguém, de alguma coisa, e essa necessidade constante é sofrimento, disfarçado de normalidade. Você tem fome, sofre. Você come, para de sofrer temporariamente. Mas você não fica feliz. Você só volta ao estado neutro, até que a fome volte, e o ciclo recomeça. Você tem sede, sofre. Você bebe, para de sofrer, mas não ganha nada, só evita o pior, temporariamente, até que a sede volte, e você precise de novo, e sofra de novo, eternamente. Isso é viver, segundo Schopenhauer, um ciclo interminável de necessidades, que geram sofrimento, que geram ação para aliviar o sofrimento, que gera alívio temporário, até que a necessidade volte e você volte a sofrer. E chama isso de vida, de normalidade, de existência. Mas é tortura, sutil, constante, inevitável. E você nem percebe, porque se acostumou, normalizou, aceitou como é assim mesmo, mas não precisava ser. Se você não tivesse nascido, não precisaria de nada. Não. Sofreria por nada. Não teria que lutar por nada. Não teria que carregar nada. Você simplesmente não seria. E não ser, segundo Schopenhauer, é preferível. Porque ser é sofrer. Inevitavelmente. Estruturalmente. Permanentemente. Você olha para sua vida e vê momentos bons, momentos felizes, realizações, alegrias, e pensa: viu? A vida não é só sofrimento. Mas Schopenhauer te pergunta: esses momentos bons são realmente bons? Ou são só a ausência de algo ruim? Você está feliz? Ou só não? Está triste? Você está realizado? Ou só aliviado de uma pressão? Você está em paz? Ou só cansado de lutar? Porque felicidade real, felicidade positiva, não existe. Existe só a escala do sofrimento. De muito a pouco, de insuportável a suportável, de agudo a latente. Mas sempre lá, sempre presente, sempre à base de tudo. Você consegue um emprego e se sente feliz. Mas não é felicidade, é alívio de não estar desempregado, alívio de não ter que se preocupar com contas, alívio de ter escapado de um sofrimento maior. Não é ganho, é perda evitada, e você chama de vitória. Você encontra amor e se sente completo. Mas não é completude, é ausência de solidão, ausência de rejeição, ausência de vazio. Você não ganhou algo,
Você perdeu um sofrimento, temporariamente, até que o relacionamento te traga outros. Ciúme, medo de perder, decepção, conflito, porque onde há apego, há sofrimento, sempre, sem exceção. Você alcança um objetivo e se sente realizado, mas não é realização, é fim de uma ansiedade, de uma pressão, de uma insatisfação. Você não está melhor, você só parou de estar pior, e chama isso de sucesso. E logo você vai querer outra coisa, vai ter outro objetivo, outra meta, outra fonte de ansiedade, e vai sofrer de novo, até alcançar, e ter alguns momentos de alívio, antes de recomeçar. É isso, é só isso, até morrer. Schopenhauer via o corpo como prisão. Você não escolheu ter um corpo, mas tem. E esse corpo tem necessidades, constantes, inevitáveis, inegociáveis. Ele sente dor, fome, frio, calor, cansaço, doença. Ele envelhece, se deteriora, falha, e você não pode fazer nada, só tentar minimizar, tentar adiar, tentar suportar, mas não pode evitar, porque ter corpo é estar vulnerável, o tempo todo, para sempre. E você carrega isso, todos os dias, esse peso, essas limitações, essas fraquezas, até que o corpo finalmente desiste, e você morre. E isso não é poético, não é bonito, não é significativo, é só o fim de um sofrimento prolongado, que durou uma vida inteira. E você olha para os animais e vê a mesma coisa. Eles nascem, precisam comer, precisam se reproduzir, precisam sobreviver, até morrerem, sem sentido, sem propósito, sem razão, só cumprindo ordens biológicas, sofrendo para existir, existindo para sofrer. E você não é diferente, você só tem a ilusão de que é, porque você pensa, porque você cria narrativas, porque você inventa significados para suportar o insuportável, mas no fundo, você é igual, um animal, preso às mesmas necessidades, ao mesmo ciclo, ao mesmo destino, sofrer até morrer. Schopenhauer dizia que a única diferença é que você sabe, você tem consciência do seu sofrimento, e isso piora tudo, porque você não só sofre, você sabe que está sofrendo, sabe que vai continuar sofrendo, sabe que não tem escapatória, e sofre por saber disso também. Os animais sofrem, mas não sabem que vão morrer, não antecipam a dor, não se torturam com o futuro. Você sofre e sabe que vai sofrer mais, e sofre pela antecipação, pelo medo, pela certeza. É sofrimento em camadas, sofrimento sobre sofrimento, consciência como maldição, não como dádiva. Você vê isso na velhice, no medo que as pessoas têm dela. Não é só medo da morte, é medo do sofrimento que vem antes, da deterioração, da perda, da indignidade, de ver seu corpo falhar, sua mente enfraquecer, sua autonomia desaparecer, e não poder fazer nada, só assistir, consciente, sabendo, sofrendo, até o fim. E você não pode evitar isso. Ninguém pode. É o destino de todos, sem exceção. Nascer, sofrer, envelhecer sofrendo mais, e morrer, e tudo no meio, tudo que você chama de vida. É só distração, tentativa de esquecer, de não pensar, de não sentir, a realidade brutal, de que viver é só isso, carregar um fardo, até não aguentar mais. Schopenhauer não via saída real, não via solução, não via redenção, só via aceitação, ou negação. E ambas são difíceis. Aceitar que viver é sofrer é pesado demais. A maioria não aguenta. Precisa tentando encontrar sentido, tentando ser feliz. E Schopenhauer te diz que foi em vão, que você estava perseguindo uma ilusão, que a vida não vale a pena, nunca valeu, nunca vai valer, porque valer a pena pressupõe uma balança, onde o bom supera o ruim. Mas não supera, nunca superou. O sofrimento sempre pesa mais, porque é mais frequente, mais intenso, mais real. A felicidade é rara, breve, ilusória. E mesmo quando vem, é só ausência de sofrimento, não presença de algo bom,
Então o que você... Ilusão. Precisa acreditar que tem sentido, que tem propósito, que compensa, mesmo sabendo, no fundo, que não compensa, ou você nega a vontade de viver. Para de querer, para de desejar, para de se apegar e vive como um fantasma, presente, mas não participando, existindo, mas não vivendo, até que finalmente acaba e você descansa, para sempre. Você odeia ouvir isso. É natural, porque você investiu tanto, tanto esforço, tanto tempo, tanta energia, tentando fazer a vida valer a pena. Faz com isso. Como você vive sabendo disso? Schopenhauer diria, você não vive, você sobrevive, você aguenta, você carrega, até não conseguir mais. E isso é tudo. Não há vitória, não há transcendência, não há recompensa, só fim. Eventualmente, inevitavelmente. E talvez seja isso. Talvez a verdade brutal seja essa, que viver é carregar, que consciência é fardo, que existir é sofrer, e que tudo que você faz é só tentar esquecer isso, até não poder mais. E essa é a verdade de Schopenhauer. Brutal, honesta, insuportável e talvez verdadeira.